Amigas, amigos, hoje eu trago um tema que eu considero importante porque continua na pauta das relações comerciais internacionais. É exatamente o tarifaço do governo americano para produtos que a economia americana importa. Esse movimento tende a gerar uma reconfiguração do comércio internacional. Mas primeiro vamos tentar ver e analisar um pouco por que o governo americano tomou essas medidas como política econômica internacional. Nós sabemos que em 1971 o padrão ouro americano deixou de existir e a confiança passou a ser fiduciária, ou seja, uma confiança fiel ao papel moeda americano, ao governo americano. O fato é que hoje a dívida americana, o déficit americano das relações internacionais, eu não diria a dívida também, mas é o déficit, é na ordem de 40 trilhões de dólares. Hoje os Estados Unidos têm um déficit fiscal de 125% do PIB. É evidente que 125% do PIB americano de déficit, nas contas públicas deles, é diferente de 90% nosso. O nosso 90% tem um efeito mais nocivo para nós do que 125% para o governo americano. Mas esse fato começou a chegar de maneira preocupante ao governante americano. E, decorrente nesse período, houve uma desindustrialização muito forte de alguns setores. Ou seja, o americano produz o produto fora, em vez de produzir lá, produz no Brasil, no México e em outros lugares, e tem uma vantagem comparativa de taxa de rentabilidade, mas criou um problema de desemprego no setor industrial. Então, esses fatos aqui mencionados são fatos relevantes que justificam esse movimento americano. Mas o fato é que nós, no caso dessa relação bilateral no Brasil, nós vamos também sofrer essas consequências. No que pese, apenas 12% das exportações brasileiras hoje tem destino ao mercado americano. 88% nós caminhamos para a Europa, para a Ásia, para a China, para um mundo diferente. Se nós tivéssemos como anteriormente estivemos, os efeitos seriam inclusive mais nocivos, mais danosos e com velocidade maior de destruição, digamos, da nossa cadeia produtiva que trabalha exportando para os Estados Unidos. Agora, no nosso caso, existem alguns produtos que são vitais, como a área de confecção e calçado, porque emprega muita gente aqui dentro do mercado. Quer dizer, não há um efeito de quantidade monetária, mas um efeito de desemprego dentro da cadeia produtiva dessa indústria. E aí nós temos vários calçados, vestuários, confecções, açúcar, papel, máquinas. E alguns produtos nossos, como o café e o suco de laranja, o governo americano, no meu entendimento, não tem uma sustentação de aumentar a tarifa, porque são bens inelásticos para o mercado americano, para o consumidor americano. O que significa dizer isso? É que grandes movimentos de preço atingem em quantidades menores a quantidade demandada. São produtos que os economistas chamam de elasticidade menor do que 1. E no caso do café, isso existe em menor quantidade, por exemplo, se fosse o suco de laranja. Como o suco de laranja do Brasil, a exportação é muito grande
se eles aumentarem a tarifa para 50% ou 20%, a demanda lá não vai mexer muito. E vai, inclusive, onerar um pouco a inflação americana. Então, nesse caso, esses produtos que eu mencionei agora inelásticos, ou seja, de elasticidade menor do que 1, o governo americano não tem interesse em fazer taxação alta. Certo? Evidentemente que hoje tem a configuração de estar no poder um republicano e não um democrata, a visão de entendimento mercadológica são diferentes, né? Mas mesmo assim nós vamos sofrer com isso, desses produtos. O que se aconselha no caso da economia brasileira? Primeiro, aumentar as exportações para outros mercados, como o mercado asiático, como Japão, China, e puxar um pouco o acelerador para trás, no caso do mercado americano. Certo? Evidentemente que no começo nós vamos ter um movimento brusco, que é alguns efeitos colaterais que vão criar aqui dentro da economia brasileira. Mas, evidentemente, imaginou se nós tivéssemos, digamos, 40% das nossas exportações no mercado americano, os efeitos seriam mais marcantes, mais fortes e até mais violentos, né, do que nós apenas com 12%. Agora, eu acho que tende a ter uma reconfiguração das cadeias produtivas internacionais por conta dessa decisão americana. E essa decisão, tudo indica que veio para ficar. Veio para ficar se continuar um republicano, veio para ficar se continuar um democrata. Por quê? Porque os efeitos são os efeitos que podem causar consequência à soberana participação da moeda americana nas transações internacionais. Então, nesse caso, eu acho que a gente tem que agir inteligentemente, tem que procurar adaptar as nossas cadeias produtivas e buscar, evidentemente, outros mercados. Fico por aqui e trago mais essa atenção para os tarifaços americanos. Até uma oportunidade. Grande abraço.